Amós capítulo 1, diz assim, né? Na semana passada fizemos a parte 1, hoje a parte 2, acho que terminamos hoje o Amós. Amós 1. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém dá a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor. Amém, aleluia, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Entregamos diante de Ti, Senhor. Faz uma obra no meu coração, nos nossos corações. Perdoa, abençoa, em nome do Senhor. Amém, glória a Deus, maravilha. Então nós estamos aqui, meus queridos, estudando, falando sobre a grandeza de Jesus, a grandeza de Cristo, amém? Já faz quanto tempo nós estamos falando aqui? Quantos meses aí? Quem que lembra aí? Quem que lembra aí? Quanto tempo faz? 2 meses? A grandeza de Cristo, nós começamos faz quanto tempo? O que você acha? Quanto tempo faz? 6 meses? Ou mais? Acho que faz mais, hein? Estamos falando sobre a grandeza de Jesus, a grandeza de Cristo. O Senhor é excelso, singular, supremo. Glória a Deus, altíssimo, não há outro como Ele. Ele é o Senhor, glória a Deus. Maravilha, maravilha. Engraçado que eu tive na casa de recuperação terça-feira, ontem. Faz 1 ano? Está marcado aí? Qual que é a data aí? Fala aí. Olha aí. Acha aí. 9/6/2021. Vai fazer 1 ano agora. Semana que vem. Olha que coisa, que bom. Mas aí, eu estava lá na casa de recuperação ontem, aí estava falando de Jesus, é claro, né? Estava falando de Jesus. Aí falando de Jesus para aqueles homens lá, aí explicando para eles, rapaz, sobre que nós não, que a gente era criatura e a partir de Jesus nos tornamos filhos. Estava explicando que Jesus veio, então Ele era o primeiro filho unigênito do Pai. E Ele se fez homem. Aí estava explicando ali, aí falando de Jesus como filho de Deus maravilhoso, que se fez carne, se fez homem. Estava explicando ali, tranquilo assim. Aí um aluno falou: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu posso falar alguma coisa? Eu falei: claro que pode. Mas então, pelo que o senhor está me falando aí, que eu estou entendendo aqui, então Jesus não tem mãe. Ele não tem mãe, Deus não tem mãe. Mas então ele não tem mãe, é isso? Aí eu expliquei para ele: não, Deus não tem mãe. Então Deus não tem mãe. Ele falou: que coisa engraçada. Aí ficou assim, tipo assim, a palavra ficou falando no coração dele. E ele estava entendendo as coisas. Eu achei interessante porque ele ficou assim: mas então não tem mãe. Aí eu falei: não, o homem Jesus. Ele falou: não, então você está entendendo. Mas então, Deus é... que engraçado. Não estou entendendo, pode continuar aí, pode continuar. Eu falei: que bom, que maravilha. Aí depois de 1h30 falando lá, falei: gente, a nossa hora já está esgotada já. Vai dar 1h03. Ele falou, esse mesmo rapaz falou assim: mas já passou tudo isso, mas está tão bom, continua. Eu falei: rapaz, esse rapaz estava absorvendo igual esponja, comendo assim. Eu falei: que maravilha, rapaz. A semana retrasada,
Olha bem, estou contando para vocês o que aconteceu lá. Isso foi ontem, né? Agora, na semana passada, na outra semana, teve uma semana que eu não consegui ir lá. Na outra semana, que eu fui levar a Teca em Pouso Alegre, na outra semana anterior, há 14 dias, 15 dias. O outro terminou lá e falou assim, ele veio lá de fora, do norte lá. Estava lá, na casa, está até lá ainda lá. Ele falou assim, terminou, ele veio falar para mim assim, rapaz, senhor pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Nossa! Eu estava olhando esse senhor pregando aí, falando, ensinando. Eu estava entendendo tudo que o senhor estava falando. Aí ele falou assim, sabe o que é? A gente vai... Às vezes as pessoas vêm aqui que grita, pula, fala, eu não entendo nada. Ele falou para mim. Eu falei assim, pula, grita, eu estou vendo que barulho, mas não estou entendendo nada. Aí o senhor está falando, eu entendi tudo. Aí ele falou assim, eu entendi perfeitamente. E eu quero saber direitinho onde que é essa igreja do senhor. Que eu quero ir num lugar onde ele falou assim, eu quero ir num lugar onde eu sento e eu entendo o que a pessoa está falando. Eu não quero ir num lugar onde fica gritando na minha cabeça, eu não estou entendendo nada. Eu falei assim, eu sei que a pessoa está cheia lá, mas eu não estou entendendo, pastor. Ele falou para mim, eu não estou entendendo, então eu quero entender, ué. Eu quero entender. Eu falei, que bom, então você entendeu? Eu falei, entendi muito bem. Muito bem. Eu falei, então tá bom. Então, meu querido, a coisa mais gostosa é quando a gente está entendendo as coisas de Deus, amém? Aleluia? O nosso Senhor Jesus é grande. Ele é poderoso. Aleluia? E isso vai caindo devagarzinho no nosso coração. Irmão, não tem como ficar falando de outras coisas, tem que falar de Jesus mesmo. Porque tudo aponta para Ele. A Bíblia inteira só existe por causa dEle. Ele é o Senhor. Amém? Aleluia? Nós não estaríamos aqui. E não tem, meu irmão, não tem jeito. É Jesus mesmo. É Jesus mesmo. O único que venceu a morte. Ninguém, nenhum líder de religião nenhuma venceu a morte. Como que pode? Nenhum líder, irmão. Pensa aí numa religião aí que você pensar. Shintoísmo, taoísmo, budismo, hinduísmo, islamismo. Meu irmão, a gente respeita, com certeza. Vamos respeitar tudo. Vamos respeitar. Mas alguém para falar, olha bem, a gente leu o Evangelho de João e Jesus está falando. Aí eles perguntaram para Jesus assim, mas o senhor parece que o senhor é maior do que Abraão? Parece que o senhor... Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falou assim, mas o senhor não tem nem 50 anos, como é que o senhor fala que o senhor conhece Abraão? Eu falei, então, antes de Abraão existir, eu já existi. Eu já existia antes de Abraão. Como que alguém pode ter uma capacidade de falar um negócio desse, irmão? Amém? Aleluia? Aí Jesus ainda falou assim, Abraão exultou em ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Jesus está falando isso 1.800 anos depois, 1.900 anos depois que Abraão morreu. Ele está falando que Abraão viu ele. Mas quando Abraão viu ele, provavelmente foi na hora que foi sacrificar o Isaac. Tem um mistério, porque Jesus falou, Abraão exultou, ele viu o meu dia, ele viu e exultou. Porque naquela hora foi uma coisa maravilhosa que aconteceu quando Abraão foi sacrificar o Isaac. Meu irmão, não tem. Como que pode um livro falar do início do universo? Né? Jesus lá em Colossenses 1, 15, 16, tudo foi criado por ele. Tronos, potestades, principados, coisas invisíveis, visíveis, tudo foi criado por ele e para ele. E nada do que existe veio a existir se não fosse por meio dele. Então, meu irmão, então tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, vou fazer o quê? E outra, em Colossenses 1,16 fala que foi criado por ele e para ele. Então tudo tem que se voltar para ele e adorar ele, glorificar o nome dele. Ele é grande mesmo. É o nosso estudo, a grandeza de Cristo. Não dá para... Nós estamos pingando, né, um grão de areia. Porque quem somos nós para falar de Jesus?
Quem somos nós para falar de Jesus? Nós estamos falando assim uma coisinha que assim, nós não temos essa capacidade ainda para falar. Mas estamos falando alguma coisa. Amém? Aleluia? Então, meu irmão, nós estamos aqui no livro do profeta Amós. Amós viveu, conforme nós lemos no capítulo 1 aqui, ó. Palavra de Amós que estava entre os pastores de Tecoa. Tecoa ficava 16, 18 quilômetros no sul, longe de Jerusalém, nessa faixa aí. E o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Ó, Uzias ali, ó. Uzias, que era rei de Judá, rei do sul, na época de Uzias. E nos dias de Jeroboão II, que era rei de Israel, no norte. Então, Amós viu, Deus chamou ele para ser profeta, antes de Israel, o reino do norte, ser levado para onde? Para a Síria, ser atacado para a Síria. Bem antes, ó. Bem antes, aí, quase 800 anos antes de Cristo. 790 anos por aí. Mais ou menos em torno aqui de 70 anos antes de acontecer. Porque 722 antes de Cristo foi quando a Assíria atacou o reino do norte. E no tempo do rei, ao mesmo tempo do reino do sul, o rei Uzias reinava no sul. Então, nesse tempo, e eu achei engraçado também aqui, que ele colocou assim, ó, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Olha que ele fala de um terremoto. Ó, ele está falando que esse Amós profetizou 2 anos antes do terremoto. E eu falei terremoto aqui, por que eu estou falando isso? Porque eu achei engraçado. Hoje eu fiquei pensando, falei, rapaz, terremoto é um sinal de Deus, né? Também os terremotos. Lá em Mateus 24 fala que nos últimos dias ia acontecer terremotos. Aí enquanto a Leomara veio aqui para poder louvar o Senhor com cântico durante a oferta, eu fui ali na Bíblia, eu abri a Bíblia e falei assim, mas lá no Apocalipse fala do terremoto. Aí eu peguei e abri, enquanto ela estava aí, começou a cantar aqui, eu achei lá, ó, nessa hora, que eu nem sabia que ela ia louvar o Senhor, nada. Aí eu abri lá no Apocalipse, enquanto ela começou a cantar, e eu vi lá, e teve um terremoto. Eu acabei de falar assim, ela cantou o terremoto, uma parte que ela cantou o terremoto, eu parei, falei, tá de brincadeira aí, tá doido? O que está acontecendo aqui? Olha, eu acabei de procurar, desde de manhã pensando em terremoto. O negócio aqui é terremoto. Aí fui ali, deixa eu procurar aqui onde está o negócio de terremoto no Apocalipse, porque eu vou falar daqui a pouco lá. Acabei de achar o terremoto, falei, não, terremoto. Ela cantou terremoto, eu levantei para ver, acho que ela não está inventando esse negócio, não. E estava escrito terremoto lá mesmo. Falei, rapaz, não é brincadeira não, hein? Então, olha lá para você ver, ó. Capítulo 1 é o juízo de Deus é revelado. No capítulo 2, o juízo de Deus contra Israel. No capítulo 3, a importância da concordância. No capítulo 4, o Senhor retém a chuva. No capítulo 5, festa, santidade e justiça. No capítulo 6, juízo contra Sião. Isso no livro de Amós. No capítulo 7, a vocação do profeta, que nós falamos semana passada, que Amós era boiadeiro e Deus tirou ele de trás da boiada. Amém? Aleluia? Como tirou Eliseu também. Eliseu estava lá, arando a terra, e o Elias passou e falou, e jogou a capa e chamou ele. Glória a Deus. Deus chama, né? Deus é que chama. Capítulo 8, fome e sede da palavra de Deus. Nos últimos tempos, vai chegar o momento em que as pessoas vão ter fome da palavra. Mas aí, meu irmão, nos últimos tempos, a hora que já caindo as pragas, né? Cair, um grupinho vai ter fome. No capítulo 9, a promessa de restituição. Vamos ver se a gente chega, fala aqui dessa promessa aqui. Só rapidinho, dá uma passada em tudo aqui. Então, Amós, nós falamos, significa carregador de fardos. Amós era criador de ovelhas em Tecoa, também de gado. Recebeu em visão a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá, conforme eu falei, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel no norte. E o Senhor disse, Amós 1:2, ele disse, o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Seca-se as pastagens dos pastores. Quer dizer que o negócio
Ficou feio. O negócio ficou feio. Aí, vamos lá, examinando os achados da escavação, eu estava olhando a arqueologia, procuramos verificar se há referência a ela no texto bíblico. Já vai entender já. Curiosamente, o terremoto que aparece na Bíblia, nos livros de Amós e Zacarias. Zacarias, que profetizou muitos anos depois de Amós, ele fala do terremoto. Olha, engraçado, ó. Amós fala de um terremoto que ia acontecer 2 anos depois. Ele está pregando durante o reinado de 2 reis, e o terremoto ia acontecer 2 anos depois. E Zacarias, lá na frente, fala do terremoto que aconteceu no tempo de Amós. Olha que coisa interessante. Aí, os arqueólogos, ocorreu na época, eles escavaram na cidade de Davi. Então, deixa eu achar aqui melhor. Arqueólogos israelenses encontram evidências de terremoto bíblico. Os itens destruídos datam o século 8 a.C. Século 8 a.C., meu irmão, é o 701 a 800. Exatamente no ano 780, 790 a.C., que é o tempo de Amós, do tempo do rei Uzias. Ó, tempo do rei Uzias, século 8. E apontam para as passagens bíblicas dos livros de Amós e Zacarias. Os itens destruídos, quais itens são? A arqueologia buscou, está lá no site, itens destruídos, na escavação eles acharam isso, né? E descobriram também um prédio, uma construção que estava rachada, né? E a arqueologia mostra. Então, segundo os arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel, os objetos foram danificados quando as paredes de um prédio antigo desabaram. Os objetos que foi achado foram danificados porque a parede de um prédio, de alguma coisa, caiu sobre os objetos. Dessa forma, eles acreditam que esses itens datam do século 8 a.C. Foram destruídos por um terremoto, por não haver outras evidências que apontem a causa do desabamento do prédio. Então, não tem outra evidência que aponta como que o prédio desabou, a não ser o terremoto que está na Bíblia. Não tem outra evidência a não ser o terremoto. Examinando os achados da escavação, procuramos verificar se há referência a ela no texto bíblico. Curiosamente, o terremoto que aparece na Bíblia, nos livros de Amós e Zacarias, ocorreu na época em que o prédio que escavamos na cidade de Davi ruiu. O terremoto ocorreu exatamente na época em que o prédio que eles estavam analisando ali caiu. Esse prédio caiu no ano tal. Eles foram olhar na Bíblia, nessa época caiu, deu terremoto. Amém ou não? Disseram o Dr. Joy, Uziel e o Ortal Chalat, arqueólogos. Analisaram o prédio lá, caiu. Eu falei, esse prédio caiu, depois que fez a pesquisa, ela caiu no século 8. Aí depois foram procurar, a única coisa que pode ter derrubado é um terremoto. Mas quando for ver na Bíblia, bate certinho com a época. Tá bom? Amém ou não? Glória a Deus. Vamos embora. Amós capítulo 2. Abre a Bíblia aí. Amós 2. Amós 2. O Senhor Deus continua anunciando juízo contra as nações. Dentre elas aparece Israel. Então, Amós capítulo 2, Deus está avisando que vai acontecer alguma coisa ruim lá na frente. Então, por exemplo, Amós capítulo 2, ele fala, no verso 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo. Então, castigo sobre eles. Verso 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo. Então aqui, Amós capítulo 2, ele está falando, Deus anuncia um juízo contra as nações, e dentre elas aparece Israel, o reino do norte. Então, antes de acontecer, Deus está avisando. Deus estava avisando também por meio do profeta Amós. Vai acontecer. Você vai entender já,
ele relembra o seu povo daquilo que ele fez por eles no passado. Aí no capítulo 2, o Senhor vai relembrar eles quanta coisa ele fez. É claro que não vai falar tudo. No verso 9, olha o que Deus fala para eles por meio de Amós. Eu destruí o amorreu diante deles, não obstante sua altura ser como a dos cedros, e sua força como a dos carvalhos. Eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Olha o verso 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre vossos filhos levantei profetas, dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Então ele está falando assim, olha aqui, está falando assim, povo, eu fiz isso por vocês, fiz isso por vocês, fiz isso por vocês. Não é verdade, povo de Israel? Então Deus está relembrando aquilo que ele fez. Eu falo para você hoje, quanta coisa Deus fez por nós. Quanta coisa Deus fez por você. Deus está lembrando, você não lembra quando você estava passando uma dificuldade lá, que eu fiz isso por você? Você não lembra quando você era escravo lá, que eu te tirei do Egito? Você não está lembrado, não? O Senhor Deus rasga o coração e demonstra a tristeza pelo comportamento ímpio do seu povo e como eles esqueceram a aliança do passado. Tipo assim, quando você estava no aperto, eu te ajudei. Agora que as coisas deram uma melhoradinha, você virou as costas para mim. Você não está lembrado das coisas que eu te fiz, não? Por quê? Se Deus tira a gente de uma situação difícil, Ele vai colocar a gente numa situação melhor. Aí quando melhora, a gente esquece de onde a gente veio e do que Ele fez por nós. É isso que Ele está falando com Israel. Vocês estão de boa aí, está tudo bem? Estão se desviando dos meus caminhos? Vocês esqueceram o que eu já fiz por vocês quando vocês estavam em situação difícil e terrível? Então assim, Amós capítulo 2 fala sobre isso. No capítulo 3, o Senhor continua falando com o seu povo Israel. As cobranças deles são com relação à concordância entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Então, ele fala em Amós capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ele está falando assim, como é que eu vou andar com vocês se vocês não estão de acordo comigo? Eu sou o Deus de vocês, mas como é que nós vamos andar junto? Vocês estão fora. É isso que ele está falando em Amós capítulo 3. Então Deus está dizendo, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Tem que estar em acordo para andar junto, concorda ou não? Olha o que Deus está falando. Então ele fala para o povo de Israel aqui, ei, como é que nós vamos andar junto? Vocês estão fora. Aí Deus está falando para nós nessa noite também. Como que a gente quer que Deus esteja conosco, nos abençoando, nos guiando, se a gente está completamente fora? Deus está falando com você. Como é que a gente vai andar junto? Você está fora. Eu estou com o braço estendido, mas você está fora. E está clamando a mim, mas tem alguma coisa errada. É preciso haver um conserto. É o que Deus está falando aqui. Em Amós capítulo 3. É preciso consertar alguma coisa. E é claro que não é Deus que tem que consertar, é a gente. Amém? Aleluia? Precisamos alinhar a nossa vida e vontade com a vida e a vontade de Deus. De outra forma, não poderemos desfrutar dos seus bons projetos para a nossa vida. O Senhor Ele é misericordioso. Ele anda com a gente, mas chega no momento que Ele fala, filhão, você está saindo fora. Não é eu que estou saindo, você que está saindo. Como é que eu vou andar junto? Como é que nós vamos andar junto? Você está quebrando a aliança, está saindo fora. É o que Deus está falando aqui para eles. E está falando com a gente agora também. No capítulo 4, o Senhor Deus adverte seu povo com relação à importância de estarmos atentos à palavra de Deus. Não importa se é um anúncio de juízo. Então, no capítulo 4, ele fala, não importa se é um aviso de juízo, mas você tem que ficar atento. No capítulo 4 ele fala, ouve essa palavra, vós vacas de Bazã. Olha bem que ele chama o povo de Israel. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Mulheres ricas que viviam, porque eles ficaram bem de vida. Mulheres ricas que estavam oprimindo os pobres. Ele chama as mulheres de vacas de Bazã. Que estáis no monte, que oprime os pobres, que esmaga os necessitados, que dizei aos vossos maridos, tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade,
que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Não pensa, irmão, estou falando, é anzol mesmo. Era um tipo de anzol que era colocado no nariz aqui, ó. E era levado. O perdedor era levado. Lembra lá de Senaqueribe? O que o Senhor mandou falar para Senaqueribe? Quando o Senaqueribe cercou Jerusalém no tempo do rei Ezequias, o Senhor mandou falar para ele assim, ó, Senaqueribe batendo no peito lá, que ia entrar em Jerusalém, que porque o Deus de Jerusalém, o Deus de Ezequias, quem é esse Deus aí e tal e tal. Aí o Senhor, o profeta Isaías, usado por Deus, fala com Ezequias e fala isso, manda dizer para Senaqueribe, meterei um anzol no seu nariz e vou levar ele de volta para de onde ele veio. Porque é igual o animal com freio, né? Você frear um animal aí, tem um negócio que morde ele aqui, por isso que ele para. Aí você puxa ele, por isso que aquele baita daquele cavalo, ele para quando você puxa aquela redezinha assim. Quem é a gente para dar um toquezinho na rede e o cavalão parar? É porque o negócio trava aqui por dentro dele, aqui que dói. Você meio colocar um anzol no nariz da gente, aonde que vai? Leva você para qualquer lado. Amarrado com corrente atrás. E o anzol no nariz. Olha o que Deus disse aqui para as mulheres que estavam na luxúria em Israel e que estavam oprimindo os pobres e que viraram as costas para Deus. Deus diz assim, ó, dias estão por vir, no verso 2, lá no meio, em que vos levarão com anzóis e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Sai todo mal, amém? Aleluia? Fica firme com o Senhor aí, minha irmã. Fica aí, o mundão passa. Vamos embora, vamos ficar com o Senhor. Deus declara a seu povo que Ele reteve a chuva e permitiu a escassez da natureza, para que por meio disso, eles voltassem sua face para a obediência, mas não aconteceu. Até isso, Deus está dizendo assim, no capítulo 4, verso 6, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Está vendo? Mesmo Deus permitindo ali uma falta de alguma coisa, a pessoa não volta para Ele. Aí, no verso 7, além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, se secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água. Claro, porque na cidade dele não tinha água. Mas não se saciaram. Olha o final do verso 8. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Verso 9. Feri com encrestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi devorada pelo gafanhoto. Contudo, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Então a gente tem que ficar atento. Deus está retendo aqui, e querendo que por meio disso as pessoas acordem, se voltem para Ele, mas o povo de Israel não voltou para Ele. Talvez você que está me ouvindo aí está passando um momento difícil, uma seca aí, e Deus está dando um sinal para você, isso está acontecendo aí, e Deus está dizendo, volte para mim. Chamando a nossa atenção, voltemos para Ele. O tempo está passando, você está dando murro em ponta de faca, e Deus está dizendo, volte para mim. Como que a gente volta? Primeira coisa, arrependimento. Arrependimento. A gente não arrepender e continuar, a gente fica dando murro em ponta de faca. Não vai. É igual Paulo ficou lá. Enquanto não caiu, ele falou, não converteu, não parou o negócio. A gente fica dando murro em ponta de faca, gente. Olha aí no verso 10, olha o verso 9. Olha o verso 10. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Vossos jovens matei a espada, vossos cavalos deixei levar preso. O fedor dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo,
vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Olha o verso 11: destruí algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Que coisa, hein? Povo duro de coração. Aí no verso 12 agora, ó, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Vocês vão ter um encontro comigo então. Vou dar uma balançada nisso tudo aí. Vou chacoalhar tudo então. Estou dando aviso. Vocês não voltam? Então agora vocês vão encontrar comigo. Quer dizer, várias maneiras de se encontrar com o Senhor, né? Ou se arrepende de verdade mediante uma situação muito difícil, ou morre e vai se encontrar com Ele. Aprendemos, portanto, que o juízo de Deus não garante arrependimento. Olha isso aqui. O juízo de Deus não garante arrependimento. A pessoa está passando luta, passando dificuldade, mas não se arrepende. Então, o juízo de Deus não garante arrependimento. Olha que frase difícil de engolir ela. Ele foi punido, está passando luta, mas eu não. Tem gente que é queixo duro, queixudo. Está passando luta e não abre mão e não arrepende, e fica dando varada na água, mas está passando ali, não dá o braço a torcer. É o obstinado, o teimoso que a Bíblia fala em 1 Samuel 15. Quando Samuel repreendeu o rei Saul, ele falou para Saul assim, uma das coisas que ele falou para Saul foi: a obstinação é pior do que o pecado, é igual ao pecado de feitiçaria. O que é obstinação? A teimosia é igual ao pecado de feitiçaria. Deixa eu ver lá, se é igual ou é maior. Deixa eu só confirmar aqui, que agora eu fiquei 1 Samuel 15, deixa eu só ver se ele fala 1 Samuel 15, só para me confirmar essa palavra aqui, se é igual ou é maior. 15, 23, pois a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Então, 1 Samuel 15, 23, o Senhor está dizendo assim, ó, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, quer dizer, a teimosia, é igualzinho o pecado de idolatria. Por que ele está falando que é igual a um pecado de idolatria? Às vezes a gente fala assim, né? Não, eu não tenho imagem, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho idolatria não. Mas é teimoso. O que é o teimoso? O teimoso, ele está idolatrando ele. Ele está idolatrando ele que está no lugar de Deus. Por isso que ele não aceita, ele briga, porque a palavra dele é que tem que prevalecer. Ou dela. Então isso é idolatria. Idolatria do próprio eu. Por isso que é pecado de idolatria. Ah, não tem imagem, não tem idolatria não, mas é teimoso, então está falando que é igualzinho o pecado de idolatria. Entendeu, sim ou não? Então o juízo de Deus, muitas das vezes, para algumas pessoas não garante arrependimento. Muitas nações e pessoas vivem e reconhecem que o Senhor está contra eles, mas mesmo assim permanecem no pecado. Reconhece que Deus está contra, mas permanece no pecado. Por que a Bíblia fala em Pedro, no livro de Pedro, e também fala no livro de Tiago, Deus resiste ao soberbo? Porque o cara é soberbo, o orgulhoso soberbo. O cara é idólatra. Ele é teimoso, soberbo é teimoso. É Deus que resiste a ele. Porque ninguém pode com uma pessoa soberba. Então Deus tem que levantar outras pessoas aí no nível dele também para poder chacoalhar ele, porque o cara que é arrogante, só Deus para fazer a obra. Só misericórdia. E às vezes Deus, no caso nosso aqui, pela misericórdia de Deus, a gente passa num funil para a gente sair mansinho, quietinho do outro lado. Amém ou não? Ou às vezes, Senhor, se for preciso moer a gente para a gente sair bem do outro lado, sair de acordo com a vontade do Senhor. O que ele faz com o vaso? Jeremias 18. E o vaso quebrou.
E o oleiro amassou de novo o barro e fez um outro vaso. O que Deus falou? Não posso fazer assim com vocês, ó casa de Israel. Sabe por que ele faz? Ele faz porque ele tem uma aliança com Israel. Então ele pode fazer comigo e com você, porque tem uma aliança com a gente. A não ser que a gente não tenha uma aliança com ele. E se ele tem uma aliança, em 1 Coríntios capítulo 11, ele disciplina para não sermos condenados com o mundo. Olha que coisa linda também ao mesmo tempo. Essa puxada de orelha, esse aperto na nossa vida é para a gente não ser condenado com o mundo. Porque o mundo está condenado. Mas a gente veio para o Senhor. E qual pai que não disciplina o filho a quem ama? Porque quer o bem do filho. Então o Senhor disciplina a gente também. Porque Ele nos ama. Amém ou não? Em Amós capítulo 5, o Senhor Deus exorta seu povo a buscar a sua face. Buscar o bem em lugar daquilo que é mal. Em Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Está vendo? Deus avisa antes. Deus é misericordioso. Amós 5. Versículo 4. Assim diz o Senhor, nação de Israel. Assim diz o Senhor, nação de Israel. Buscai-me. Olha aí que está escrito aí. Assim diz o Senhor, a nação de Israel. Buscai-me e o quê? E vivei. Olha Deus falando para a nação de Israel. Buscai-me e vivei. Não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel nada será desfeita em nada, porque ali tinham os idólatras, né? Verso 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na descendência de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Que coisa, hein, irmão? Deus querendo que a gente busque Ele. Aí lá, conforme eu falei, buscar o bem, né? Olha no verso 14. Verso 14. Buscai o bem, não o mal, para que vivais. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Amém? Buscai o bem, não o mal. Glória a Deus. Deus apresenta uma grande queixa, a justiça negligenciada. E com isso o povo sofre. Deus ama a retidão. Alega o coração dele ver a sociedade de qualquer país bem cuidada e administrada por um governo justo e bom. Deus quer que os governantes sejam governantes justos e bons. No capítulo 5, ele fala, no verso 11, visto que pisais o pobre e dele exige tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis, vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Vocês afligem o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Então aqui está falando daqueles que estão em posição de autoridade e que judia do pobre, sufoca o pobre. Está falando dos governantes. Devemos orar de forma perseverante, a fim de que o Senhor levante governantes que administrem de maneira justa e correta os recursos públicos. Amém ou não, irmão? Orar ao Senhor para que levante governantes que temam o nome dEle e que possam manusear bem os recursos. Em Amós capítulo 6, o Senhor Deus anuncia juízo contra os moradores de Sião, que vivem de maneira despreocupada e tranquila, como se nada estivesse acontecendo com o povo. O Senhor chama seu povo à oração. Em Amós capítulo 6, olha aí Amós 6. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem o povo de Israel. Passai a Calné e vede, dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão eles melhor do que esses reinos? Ou será a sua terra maior do que a vossa? Vós que adiais o dia mau, e fazeis que se aproxime um reino de violência, que dorme em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, comendo os cordeiros do rebanho e os bezerros cevados, que cantais ao som da lira, e inventais para vós instrumentos musicais como Davi,
que bebeis vinho em taça e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos aflige por causa da ruína de José. Aqui está falando, pessoas que estão no bem bom aí, ó, que estão no bem bom, curtindo, comendo, viajando, bebendo, e gente passando dificuldade. E no nosso caso aqui, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente não está nem aí com pessoas que estão sem o evangelho, pessoas que estão passando dificuldade. A gente não está nem aí. O Senhor está falando, não, acorda, meu filho. Nós temos que interceder por eles. No verso 7 ele fala, por isso agora ireis para o exílio, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão as festas dos banqueadores, dos banqueteadores. Ó, o que Deus está falando? Vocês estão de boa aí, dormindo em cama de marfim, bebendo dos vinhos aí, curtindo, né? Ah, é? Então nem aí com aqueles que estão passando dificuldade. Sabe o que vai acontecer? Vocês são os primeiros a ser levados para a Síria. Os primeiros a passar luta e dificuldade. Então o que Deus está chamando a gente? O Senhor está chamando a gente para a gente se preocupar com o aflito, pelo menos interceder por eles e buscar uma direção em como fazer, em como ajudar. Não ajudar de qualquer maneira, mas ajudar debaixo de uma direção de Deus, debaixo de oração. O Senhor chama o povo para a oração. Não podemos viver em meio à injustiça, miséria, abuso, violência e não nos preocuparmos. Ah, eu estando bem aqui, que se dane lá o outro lá. Não, tem que orar para Deus. Senhor, move o meu coração então em compaixão e me dirige naquilo que eu tenho que fazer, porque eu não sei nem o que fazer. Se não houver em nós um coração misericordioso e intercessor, os perdidos perecerão e o seu sangue será cobrado de nossas mãos. Lembra que ele falou para Ezequiel? Se você vir o ímpio no seu mau caminho e ele morrer nesse mau caminho e você não fizer nada, nem interceder, nem procurar ajudar, ele morrerá na sua impiedade, mas o sangue dele, da sua mão, requererei. Então a gente tem que interceder, Senhor. São tantas pessoas por aí, como que eu devo fazer? Como, quando? Então, orar ao Senhor, porque a gente não vai sair por aí, nós não somos o salvador do mundo, não tem como sair catando pessoa para a rua, não tem como, não é assim. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. No mínimo, orar e buscar a direção do Senhor. Capítulo 7, o profeta tem diversas visões que anunciam juízo de destruição contra Jacó, Israel. A partir do que ele vê, intercede pelo seu povo e pede ao Senhor que tenha misericórdia. O Senhor, Deus, ouve, está errado esse H aqui, o clamor de Amós e suspende o juízo contra a nação. No capítulo 7 aí, capítulo 7, verso 1, o Senhor Deus assim me fez ver. O que Deus fez ele ver, Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Então a gente lê assim, a gente não entende, né? A não ser que a sua Bíblia tenha uma linguagem viva. E eu coloquei aqui do lado, Deus estava preparando uma grande nuvem de gafanhotos para destruir todas as plantações que haviam crescido depois da primeira colheita que pertence ao rei. Deus estava preparando uma grande nuvem de gafanhotos para destruir todas as plantações que haviam crescido depois da primeira colheita que pertencia ao rei. Verso 2, tendo eles comido completamente a erva da terra, que o gafanhoto comeu a erva da terra, Amós disse assim, Senhor Deus, perdoa. Olha o versículo 2, Senhor Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Olha o verso 3. Então o Senhor se arrependeu disso. Arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Amém? Olha aí, Então o Senhor disse, não acontecerá, disse o Senhor. Então o Senhor preparou uma nuvem de gafanhotos para destruir a plantação, depois que fosse feita a colheita, a primeira que era do rei, ia destruir todas as plantações. Aí o Amós entrou, intercedeu, e o Senhor falou para ele, não acontecerá. Pode ficar tranquilo. A intercessão de Amós entrou lá. Verso 4. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Ao verso 5, então eu disse, Senhor Deus, cessa, acaba com isso, peço-te.
como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Verso 6, então o Senhor se arrependeu disso. Aí o Senhor disse, nem isso acontecerá, disse o Senhor. Amém, aleluia. O que eu estou mostrando para vocês? A intercessão de Amós está entrando. Então o que o Senhor está chamando a gente, eu e você, para interceder? Pelo familiar, pelo parente, pela empresa, pelo Brasil. Nós somos uma igreja do Senhor, amém? Precisamos aprender a orar por nossa nação. O que 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha, é nós, meu irmão. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e buscar a sua face, eu olharei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa linda. Mas por que vai sarar? Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu perdoarei e sararei a terra. Então somos, aqui Amós capítulo 7, está ensinando a gente a oração. Por que isso não aconteceu na época de Amós? Por causa da intercessão. Mas vai acontecer depois, porque Amós também tem tempo de vida, vai morrer. Amós morre, mas aí a turma continua fazendo errado. Cadê o intercessor? Não tem. Não tem o intercessor, o mal vai vir. Mas no tempo de Amós não acontece. Capítulo 8, o Senhor Deus anuncia o cumprimento do juízo. Olha bem quantos capítulos. Aí no capítulo 8, ó, capítulo 1, Deus avisou que vai ter. Capítulo 2, Deus falou. Capítulo 3 também. Como é que a gente vai andar juntos se não está de acordo? Capítulo 4, já falou. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Amós intercede. Capítulo 8, o Senhor Deus anuncia o cumprimento do juízo. Não vai ter jeito não, vou ter que cumprir mesmo. O povo é rebelde, vai acontecer mesmo. Ao final ele diz que virão dias em que as pessoas desejarão sua palavra, mais do que comida e bebida, ou seja, elementos fundamentais para a existência. Então, depois que Amós morreu, e lá na frente, quando realmente a Assíria atacou, e que eles viram que estava sendo levado as famílias separadas, filhos morrendo ali, aí, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu falei, agora já passou, né? Agora... Aí fica buscando, né? Meu filho! Pois é, agora... Eu quero arrepender, eu quero levar o cordeiro para o sacrifício. Não, agora não tem jeito mais. Aí terão sede da palavra. Buscarão aí. Está buscando, na verdade, porque por causa da consequência. E às vezes não é arrependimento, coisa nenhuma. Não é arrependimento, não, irmão. É por causa tá vendo o problema ali. Meu filho, a casa caiu. O que eu tenho que fazer? Você tem que pedir perdão, tem que levar o cordeiro. Aí eu levo, cadê o sacerdote? Então não é arrependimento verdadeiro, é por causa da consequência. Não é assim que acontece com muita gente? Que às vezes vem para a igreja, quer ficar firme por causa do problema lá que está acontecendo. Mas se resolver o problema lá, fica firme, mas não. O ser humano é complicado, irmão. O ser humano é complicado. Haverá uma fome em toda a terra de conhecer a Deus. As pessoas se mobilizarão muito mais para aprender de Deus do que para negócios, reuniões, dinheiro, etc. Mas na hora que o calo apertar, né? Em Amós 9, o Senhor Deus declara que ninguém é capaz de fugir à sua face. Onde quer que estejamos, qualquer um de nós, Ele é poderoso para nos achar. Amém? Seja para o mal, seja para o bem, né? Vamos falar assim, para o bem. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, olha o capítulo 9. Verso 1. Vi o Senhor em pé, junto ao altar, e Ele me disse. Olha, antes de a gente ler, como é que pode? Olha o capítulo 9, olha só a primeira parte. Olha que graça que Amós tem. Ele fala assim, vi o Senhor em pé, junto ao altar, e Ele me disse. Só de ver o Senhor em pé, junto ao altar, já é um ponto, né? Vi o Senhor em pé, junto ao altar, e Ele me disse, fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir. Nenhum conseguirá escapar. Ainda que cavem até as profundezas da sepultura, a minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, eu os buscarei e dali os tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ninguém escapa, não. Amém ou não?
Verso 4: ainda que vão para o exílio diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem. Perdoa nós, hein, Senhor? Tem misericórdia de nós, hein? O Senhor nos ajude. Aí, Deus vai falando, mas quando chega então, é que eu falo para você, isso é muito amor, né, amado? Quando chega no verso 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Mas olha o verso 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então presta atenção agora no verso 11 então. Vamos lá de novo, verso 11, ó. Olha o que Deus diz agora, ó. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Isso aqui agora, atenção, ó, pra gente, mais alguns minutinhos, para você entender, para a gente fechar o livro de Amós. Deus, o Senhor Deus executa juízo e justiça sobre o pecado. A humanidade sofre, pois suas escolhas estão cada vez mais ímpias e longe de Deus. Contudo, o Senhor promete que haverá dias em que Ele mesmo restituirá a sorte do seu povo. Amós 9:11 é que apesar de todas as desgraças, Deus está dizendo assim, mas eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Aí ele fala da tenda de Davi. Ó, aqui ele está falando tenda de Davi. Então vamos prestar atenção agora. Lá na frente, quando Jesus vem, atenção, quando Jesus vem, lá na frente, 800 anos depois, Jesus nasceu, cresceu, pregou o evangelho, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra, Jesus subiu, se assentou à direita de Deus Pai. E os discípulos saíram pregando o evangelho. E os discípulos estavam com dificuldade para pregar o evangelho para quem não é israelita, para os gentios. Tanto é que Pedro, em Atos 10, você conhece lá que teve que ter uma visão do Espírito para que Pedro fosse na casa de Cornélio. O grande apóstolo Pedro, para entrar na casa de um gentio, teve que ter uma revelação de Deus. E Jesus já havia falado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas há dificuldade para poder ir no meio dos gentios. Eles queriam ficar só em Israel. Quando então Paulo se converte, em Atos capítulo 13, Paulo saiu pregando o evangelho para os gentios, e eles se converteram. E judeus que se converteram, queria que os gentios circuncidassem e guardassem a lei de Moisés, para ser salvo. Além de entregar a vida para Jesus, os judeus queriam que aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador deveriam circuncidar e guardar a lei de Moisés também. O que aconteceu então? Paulo, Barnabé e os irmãos saíram de Antioquia e foram para Jerusalém, fizeram uma reunião com a igreja e com os apóstolos para discutir se os gentios deveriam circuncidar e guardar a lei de Moisés. Estão me acompanhando no raciocínio, sim ou não? Aí a gente entra em Atos capítulo 15. Vamos lá, Atos capítulo 15. Eu sei que alguns irmãos já sabem do que eu vou falar, mas alguns não sabem. Então, Atos capítulo 15, acompanha comigo agora aí. Atos 15. Olha o verso 1. Então, Atos 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos assim, ó. Se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios.
Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e lhes contaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenava-lhes que guardassem a lei de Moisés. Verso 9. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, aceitou-os, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e maravilhas Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Maravilha aqui em mim? Então eles estavam discutindo, se circuncidavam, se guardavam a lei. Pedro pegou a palavra e falou: gente, não precisa, é pela fé. Maravilha, não precisa circuncidar, nem guardar a lei de Moisés. Tudo bem? Maravilha? Mas aí, olha o verso 3 agora. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão, quer dizer, Pedro, contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Olha o que Tiago fez aqui agora. Olha o que Tiago fez agora. Tiago pegou a profecia de Amós. Tiago pegou o que Amós falou lá atrás, que eu acabei de ler para vocês. Tiago, muita gente lê, nem presta atenção nisso aqui. Tiago falou uma coisa que Amós falou lá atrás. O que Tiago falou? Tiago falou que o que está acontecendo aqui é o que os profetas falaram lá, que Deus ia restaurar a tenda de Davi para que todas as pessoas de todos os lugares busquem ao Senhor. Então, se a gente voltar lá no livro de Amós, o livro de Amós, a história de Amós aconteceu depois de Davi. A história de Davi é no ano 1000 aproximadamente. A de Amós é no ano 780. Então, 220 anos depois de Davi. Porque o tempo está decaindo até chegar no ano 1. Então, o que acontece? Quando Davi, olha aqui agora. Quando Davi assume o reinado, o tabernáculo, não tem templo, o tabernáculo lá de Moisés está em Gibeon. Num lugar. Em Gibeon, um lugar. E Saul não esquentou a cabeça com esse negócio de tabernáculo, foi uma vez ou outra lá só. Então, quando Davi assumiu o reinado, chegou no momento em que Davi falou assim, depois que ele fez o palácio dele, ele falou: eu moro em palácio, mas ele queria trazer a tenda, ele queria trazer a arca e colocar ela em Jerusalém. Então ele foi lá buscar a arca, e até morreu o cara lá, Uzá. Depois ele conseguiu trazer a arca. Ele armou uma tenda para a arca. Ele tirou a arca do tabernáculo e fez uma tenda para a arca. E na tenda os levitas que estavam por ali sacrificavam, e o povo estava tudo em volta e sacrificavam também por ali, junto com os levitas. É claro que eles não tocavam na arca. Eles não tocavam na arca, de forma nenhuma. E Davi colocou cantores para cantar 24 horas por dia, para louvar o Senhor, ministrar diante do Senhor e exaltar o nome do Senhor.
Isso aconteceu com a arca dentro da tenda de Davi. Depois que Davi está ficando velho, Salomão vai assumir o reinado, o Salomão vai fazer o templo, e a arca vai sair dali, da tenda de Davi, e vai para o templo de Salomão. E os utensílios do tabernáculo também vão para o templo. Os utensílios do tabernáculo, que está lá em Gibeon, vai também para o templo. No tempo de Davi, quando tinha a tenda ali, havia sacrifícios que eram feitos perto da tenda, por causa da arca, e também se sacrificava lá no tabernáculo, mesmo não tendo a arca. Tinha sacrifício lá também, em respeito ao tabernáculo e aos objetos que estavam lá. Mas tinha sacrifício também. Mas tinha sacrifício aqui. E os povos, os cantores ficavam ali, em volta da tenda. E a arca ali. Isso aqui, esse tempo de Davi, que é chamado, que é assim uma gota da graça de Deus, debaixo da lei de Moisés. Porque no tabernáculo, ninguém podia nem entrar, nem se aproximar da arca. Tinha todo um ritual. E de Salomão também voltou o ritual. Mas naquele momento, na época de Davi, por um tempo, Davi faz uma coisa que ele abre para todos os povos que quisessem se aproximar ali. Não tocar na arca e tal, mas é como se Deus estivesse falando assim, ó, eu vim para todos. Eu não vim só para ficar restrito num lugar, debaixo de uma religião ou debaixo de rituais. Isso Davi faz. Por que Davi faz isso? Por N motivos. Um dos motivos é que Davi conseguiu quebrar um negócio, irmão, da religião. Porque você vê que Davi, ele era diferente na questão de devoção com Deus. Ele fala para Deus, Senhor, não me retire o teu espírito. Não me lance fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da salvação. Ele fala umas coisas assim, que é coisa lá depois de Jesus. Torna a dar-me a alegria da salvação. Não retire de mim o teu Santo Espírito. É uma das coisas. Ele arrepende. O Salmo 139, ele fala assim, porque na época também o pessoal tinha um pensamento assim de que Deus está aqui, mas não está lá. Muitos deles acreditavam. Igual Jonas, por exemplo. Jonas, quando fugiu da presença de Deus, era uma coisa. Por que Jonas fugiu? Porque ele achava que Deus estava lá. Então, se ele entrasse no barco e saísse, Deus não estava lá. Ele podia fugir. E Deus mostrou para Jonas, não, eu não estou lá não, eu estou lá e estou aqui, estou em qualquer lugar, Jonas. Porque era um costume. Tanto é que você vai lembrar, o tempo está lá também na outra ocasião lá, que eles falaram assim, quando o povo de Israel venceu uma batalha, eles falaram assim, eles venceram a batalha porque esse Deus é Deus dos montes. Mas vamos guerrear com eles na planície. Aí Deus falou para o profeta Eliseu, vocês vão vencer a guerra porque eles vão saber que eu não sou só Deus dos montes, eu sou Deus dos montes e das planícies. Eu sou Deus de qualquer lugar. Amém, aleluia. Então tinha esse negócio, eu sou Deus só daqui, eu sou Deus só dali, eu sou Deus só dali. Então Davi, ele quebra isso. Tanto é que no Salmo 139 ele fala assim, ó, para onde me irei da tua presença? Se eu subir ao alto céus, tu lá estás. Se descer à profundidade, tu também estás. Não tem como fugir da tua presença. O teu Espírito está em todo lugar. Então Davi tinha isso que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 4. Ó. Por isso que eu estou falando para você. O que Davi está fazendo com a tenda ali é uma coisa futura. Mas Davi está fazendo. Para você entender o que é a tenda de Davi. Jesus, ó, para você, ó, pulando lá na frente, 1000 anos depois de Davi, ó, a mulher samaritana, ela fala para Jesus assim, nossos pais adoraram aqui, vocês dizem que é lá em Jerusalém. Jesus falou assim, não é nem lá nem aqui, é em espírito e em verdade. E a mulher samaritana 1000 anos depois, está falando que o povo adora aqui porque disseram que é aqui, o outro adora lá porque disseram que é só lá no templo. E Jesus falou, não é nem lá nem aqui. Mas isso que Jesus está falando 1000 anos depois, Davi já sabia. Davi sabia 1000 anos antes. Então, quando Tiago levanta a palavra, Tiago está falando assim, ó, o que está acontecendo aqui, de os judeus se converterem e os gentios também se converterem, é Deus levantando a tenda de Davi. Dando oportunidade para todos os povos para adorarem o Senhor. Não só nós,
povo de Israel. É isso que Tiago fala ali para os fariseusão ali. Aí os fariseus vão aceitar o que Tiago vai falar. Por quê? Porque Pedro falou, legal, maravilha, nós somos salvos pela fé e tal e tal. Mas os fariseus estão assim, ó. Tá, tudo bem, você falou bonito aí, mas eu quero... por que Tiago falou isso? É como se os fariseus quisessem falar assim, não, eu quero ver uma coisa bíblica. Tem que estar na palavra. Aí Tiago falou, isso está acontecendo porque o profeta disse. Amém? Aí os fariseus que se converteram. Não, tudo bem, aceitamos. Vamos escrever cartas então para todo mundo aí que não precisa circuncidar, nem guardar a lei de Moisés, só abster-se do sacrificado, da idolatria, do sangue. Fez isso, ok, nós aceitamos então, e deu por encerrada a reunião em Atos capítulo 15. Amém, aleluia? Então isso aqui é o tabernáculo de Davi, que Amós falou, porque 200 anos depois, no tempo de Amós, o tabernáculo de Davi não existia mais, porque Davi passou para Salomão, Salomão fez o templo e voltou o ritual de novo. Aí Amós fala, ó, Deus vai levantar o tabernáculo de Davi que está caído. Então quando Amós fala em Amós 9:11, que eles vão passar, Amós 9, que eles vão ser julgados, levados para a Síria, vai ter juízo, ao mesmo tempo ele fala da restauração, que Deus vai restaurar. E Tiago pega lá no capítulo 15, lá fala, isso está acontecendo? É a restauração, é o final. Então, meus queridos irmãos, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo aí, ó, nós hoje estamos dentro do cumprimento da profecia de Amós, capítulo 9, no qual Tiago falou, e Atos 15, verso 16. Depois disso, voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído. Ele está falando assim, todo mundo vai adorar o Senhor. Não é só judeus. E sem cerimônia, sem ritual. É isso que ele está dizendo. Levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo. Para que o restante dos homens, olha o verso 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Amém, aleluia? Então o nome do Senhor é conhecido. E pode invocar o nome do Senhor. Não precisa ir lá, em tal lugar, não. Porque não é o tabernáculo de Moisés, nem o de Salomão que está em pé, nem o de Zorobabel. É a tenda de Davi, onde a arca foi colocada e todos podem vir adorar o Senhor. Não precisa sacrificar mais. Davi sacrificava. Não precisa sacrificar mais, porque Jesus é o nosso sacrifício. Amém? Vamos ficar em pé, glória a Deus. Então nós terminamos o livro de Amós. Hoje, semana que vem, vamos para o outro livro. Glória a Deus, maravilha. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Tua palavra é verdadeira. Tua palavra é fiel, ela se cumpre. E nós vimos hoje aqui, Senhor, o livro de Amós 9, ali Atos 15, o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, nós desfrutando dessa graça de poder adorar o Senhor como gentios. Conforme ali naquela reunião em que estava querendo saber se os gentios eram salvos. E nós somos salvos porque não estamos debaixo de um regulamento, mas estamos livres para adorar e buscar o Senhor em qualquer lugar. Aleluia. Porque o Senhor assim o desejou, glória a Deus. Como o Senhor disse para a mulher samaritana, nem aqui nem ali, mas o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Davi já sabia disso, Senhor. E nós estamos desfrutando disso também, graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Não precisamos ir lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Samaria, não! Pois a tenda de Davi que está sendo levantada, já foi levantada, e é a igreja do Senhor, na verdade, a igreja do Senhor, que comporta pessoas de toda tribo, raça, língua, nação, e não faz distinção de ninguém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, a cada um de nós, nessa noite, nesse mundo afora aí. Abençoa, Pai, abençoa, que todos possam invocar o Teu nome, possam buscar ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma ótima noite para a igreja, uma ótima semana. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam.
E com alegria todos digam. Cumprimente seu irmão aí com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.